Toda hora o 5 que precisa mesmo, né? Vamos falar disso aí também. Bora lá. Isso aí vai dar polêmica agora que a gente chegar nisso aí, porque eu tenho uma opinião bem diferente, eu acho, da maioria da torcida do Palmeiras, mas vamos aguardar. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida que canta e vibra. Mais um Diretoria X1 aqui, hoje, que é terça-feira, dia 17 de março de 2026, e vamos trazer bastante assunto aí para a gente trocar uma ideia hoje. Vamos começar com convocação do Carlo Ancelotti e vamos também trazer notícias de um possível camisa 5/8 aí que o Palmeiras parece que está pensando em voltar a buscar esse nome, que já foi especulado muitas vezes, muitos anos aqui no Palmeiras, mais uma vez, né? E também vamos comentar um pouco já da pressão, né, que a imprensa são paulina, Tricas, está já exercendo com relação à arbitragem do jogo de sábado do Choque Rei, né? E também vamos trazer uma atualização da parcial de vendas de ingresso para o jogo de amanhã entre Palmeiras e Botafogo, né? E galera, antes de mais nada, se você caiu aqui nesse vídeo por causa dessas caras lindas que você está vendo aí na sua tela, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o nosso conteúdo com mais palmeirenses aí, ajuda a fortalecer o canal, não custa nada, beleza? E é isso aí, não se esqueça então de se inscrever no canal, beleza, galera? E é isso aí, meu amigo TVB, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos, pessoal que está assistindo e vai assistir. Tamo aí, vamos falar mais de Palmeiras. Todo dia estamos aqui para falar de Palmeiras. Vai se acostumando conosco. Partilha com a gente esse momento também. E falar aí de assuntos do futebol. E como você disse aí, temos o jogo Botafogo, tem o São Paulo já São Pauleando. E o 5, toda hora o 5 que precisa mesmo, né? Vamos falar disso aí também. Bora lá. Isso aí vai dar polêmica agora que a gente chegar nisso aí, porque eu tenho uma opinião bem diferente, eu acho, da maioria da torcida do Palmeiras, mas vamos aguardar. Primeiramente, eu quero começar falando, TVB, comentar um pouquinho da convocação, né, que aconteceu ontem do Uhum. Ancelotti aí para os amistosos do Brasil aí, que tá vindo. Foi uma convocação bem, sabe, bem interessante, porque muitos nomes novos aí, eu acho que é Sim. aquela máxima de que jogadores estão procurando seu lugar ao sol aí para ver se conseguem cavar uma vaguinha, né, para a Copa que está chegando. Mas eu Uhum. gostaria que me chamou a atenção, TVB, foi a não convocação, primeiramente, do Vitor Roque, né? Eu acho que todo mundo estava esperando, inclusive depois, quando saiu, né? Fizeram o lançamento do uniforme do Brasil, o Vitor Roque estava lá e todo mundo, ué, Vitor Roque. E agora ele nem convocado foi, TVB. Teve, para o torcedor palmeirense que não pôde acompanhar a coletiva da convocação do Ancelotti, qual o motivo de que ele não chamou o Vitor Roque, TVB? Então, para quem não pôde ver e de repente não viu a ausência, né? Notou a ausência do Vitor Roque na lista, não é por acaso. E também há um princípio até de expectativa por parte dele depois, porque o Ancelotti mencionou o nome dele depois de perguntarem do Caio Jorge. Então, o Ancelotti que mencionou o Vitor Roque. Falou que na situação de lesão do Vitor Roque, por isso que ele não foi chamado. Que acaba entrando até num pouco do Neymar, que depois a gente vai falar. Mas o Roque, de fato, esteve ausente dos jogos do Palmeiras aí, até do banco, né? Nesse último, devido àquele pequeno, trauma que teve na semifinal com o São Paulo, né? Que pelo jeito foi bem considerável, né? Porque ele não é de ficar fora de jogo, né? Até pelo estilo dele. Então, por mais esse lance do uniforme, que a gente é no mínimo estranho, né? Você colocar um jogador assim aleatório não ia ser. Então eu creio que o Vitor Roque, estando em condições, é um nome para o ataque, né? Para a Copa até. Então, assim, do jeito que o Ocelotti deixou claro, e como ainda tem mais, depois desses jogos tem a convocação final para a Copa. Eu acredito que se ele tiver ok, apto fisicamente, o Vitor Roque vai ser uma opção de atacante para a seleção, viu? E tem tudo a ver, né? Que é um estilo que a gente não tem, né? A seleção não tem esse estilo do Vitor Roque. Então, para mim, faz todo sentido ele ser convocado, soma com o lance do uniforme. Eu acho que o Tigrinho aí, se estiver ok, vai estar nos Estados Unidos. É isso aí, galera. E você, torcedor? Você está surpreso pelo fato do Vitor Roque não ter sido convocado? Você acha que o Vitor Roque tem tudo para participar dessa Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, no México e no Canadá? Comenta aí, deixa a sua opinião. Se você fosse o Ancelotti, você levaria o Vitor Roque? E eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que o Vitor Roque, e polêmica talvez essa opinião, às vezes é difícil a gente querer comparar o Rafinha com o Vitor Roque, porque é meio que posição diferente, no sentido de que o Rafinha cai mais pela ponta direita e gosta de jogar fazendo facão pela ponta direita, entrando para finalizar, né? Assim que ele joga no Barcelona. Mas eu nem sei se talvez o Ancelotti vê o Vitor Roque como, sabe, como uma disputa de posição ali com o Rafinha.
Mas eu acho o Vitor Roque muito mais jogador que o próprio Rafinha. Essa é a minha opinião. Além de ser muito mais novo, ter muito mais vigor físico, para mim, na parte técnica, ele não perde para o Rafinha, não. Então eu acho o Vitor Roque, para mim, sim, ele deveria estar pelo menos no grupo que vai para a Copa e com muita chance de ser até titular, né? Eu acho, né? Eu penso. Sem clubismo, hein? Será? Mas a outra surpresa, TVB, eu acho também nessa convocação, ou não convocação, foi do Andréas, né? O Andréas que tinha sido ventilado bastante o nome dele para figurar, né, nessa lista de convocados. A gente sabe que ainda tem uma pulga atrás da orelha do Ancelotti para preencher a vaga, provavelmente, do Bruno Guimarães, né? Que se lesionou lá no Newcastle e não tá podendo, provavelmente não vai poder jogar a Copa. Acho que ele joga. Você acha que ele joga? Joga sim. Mas tem muita gente que fala que tem a vaga ainda, uma ou duas vagas para o Ancelotti preencher ali no meio, de que o André seria desses nomes. Então, você acha que você fica surpreso com essa não convocação do André, TVB? Não fico, mas não por qualidade do Andreas, não tem nada a ver. Ele é um jogador de muito boa qualidade técnica, né? Eu acredito que essa vaga na volância ali da seleção, essas vagas que estão em aberto, e também o Ancelotti está, digamos assim, deixando mais o time mais atlético. Então, acho que ele quer jogadores de mais intensidade, de mais força, né? Porque como ele já tem o Casimiro ali, né, de mais experiência, agora ele levou o Fabinho, que eu também manteria e levaria para a Copa por tudo. Né? Deixaria esses dois ali por necessidade também. Eu acredito que o Andrés não entrega essa intensidade, por exemplo, que o Bruno consegue, um pouco mais de força, né, física. O Andrei Santos também, que era do Vasco, Chelsea, tá do grupo Chelsea lá, agora tá no Chelsea, né, de novo. O próprio Gabriel Sara tem essas características, então acho que ele tá indo muito por esse lado. O Ryan, que foi pra ponta, né, muito forte, o Luiz Henrique também né, o Igor Thiago, que foi no ataque lá do Brentford, atacante forte também. Então, assim, eu acho que ele tá pegando esse tipo de atleta. Primeiro que o futebol tá assim hoje, né? A França é puramente isso. Puramente força física, né? Se você pegar a França, ela era o que era o Brasil antigamente, né? Porque muitos jogadores, né, de ascendência negra, africana, e muito bom fisicamente e tecnicamente. Essa é a França. A França meio que virou um pouco que é o Brasil, por isso era tão forte as seleções, essa mescla. Então, é um time de embate físico, que é o que o Brasil precisa. Pega o europeu final de temporada, o Ancelotti conhece muito bem esse tipo de situação, acho que ele está priorizando esse tipo de jogador, sabe? Claro, juntamente com qualidade. Eu acho que é por isso que o Andreas não vai ter chance de ir para a Copa. Eu acho que, claro que salvo lesões, eu imagino que ele esteja nos 55 nomes que vai ser divulgado, que fica uma pré-lista, né? Então, eu acredito que lá ele esteja, se possivelmente tiver lesões com os atletas, a gente espera que não. Mas agora, pro grupo principal, assim, os 26 que vai, eu acho que não, devido a isso, tá? Só devido a esse fator. Uma escolha física de jogador, intensa. E você, torcedor, você gostaria de ver o Andrés atuando aí na Copa do Mundo, vestindo a camisa do Brasil? Vale lembrar, né, que inclusive é uma história que ele contou no cast do Palmeiras, de que ele teve a oportunidade de jogar pela Bélgica, né? Porque todo mundo sabe que ele começou a carreira na Bélgica ali, e na Copa de 2018... na Copa de 2018, se eu não me engano, foi que o Brasil foi eliminado pela Bélgica? Foi de 2018, não é isso? Então, foi naquela Copa que o treinador da Bélgica queria ter levado o Andreas para a seleção da Bélgica. Já pensou, hein? Eu teria ido se fosse ele. Pois é, também. E que seleção que era aquela da Bélgica, né? Lukaku, De Bruyne. Geração belga que não aconteceu. Exato. Chegaram longe. Eliminaram também. Eliminar o Brasil do Titinho também não era muito difícil, né, cara? Não. Mas enfim. É isso aí, galera. Então comenta aí, o que você acha com relação ao Andreas aí? E também, assim, não muito ligado ao Palmeiras, mas uma notícia, né, que saiu, que vem dessa convocação também, uma coisa que repercutiu bastante, não só no Brasil, mas fora, foi a não convocação do menino Ney. E, sabe, muitas fontes dizem que ele ficou muito incomodado, né, com essa não convocação. Porém, algumas atitudes dele ontem mesmo, pós-convocação, acho que meio que, sabe, contradiz essa narrativa de que ele ficou incomodado, né, TVB? Conta aí pra gente o que aconteceu. Bom, o Neymar ficou fora da lista, né, de ontem, né, também não é surpresa devido a essa condição física ainda precária. Dá pra ver o Neymar jogando que tá longe de estar bem fisicamente, né, como ele precisa estar para ser o diferencial que ele é, né, e
O Ancelotti foi bem curto e grosso sobre isso, da questão física, né? E eu acho que, aí é uma opinião, um achismo meu, ele sabe que vai para a Copa se estiver apto. Apto no sentido bem fisicamente, né? Para a idade que ele tem. Isso eu acho que está colocado para ele. Mas aí, ontem mesmo, como ele é presidente barra dono de um time da Kings League, o presidente bate pênalti. Tem o pênalti do presidente, que é uma regra, é uma conduta desse tipo de jogo lá. E bateu esse penal. E isso foi no ar ontem, nos programas televisivos aqui de esporte, bem pós uma não ida para a seleção, e como ele já tem uma suspeita de comportamento, suspeita de preocupação com a seleção, né, com carreira, não era a hora de ele bater esse penal, mas nesse ponto o Neymar nunca tá nem aí, né? Então ele vai lá e faz. Né? Dizem que ele treinou normal no Santos, fez todo o protocolo e depois subiu, né? Que o evento é em São Paulo, e fez, né? Mas não pega bem, né? A imagem que passa não pega bem, né? Logo ontem, enfim. Aí é o Neymar sendo Neymar, né? Você levaria, TVB, na Copa? Condições físicas muito boas, sim. Ele tem que ter condição física muito boa para ele poder ser útil e ir no banco. Pra tirar a pressão da galerinha ali, do Estevão, do Vinícius Júnior, para isso. Ele em campo já bem fisicamente. É um problema para todo mundo que vai enfrentar. Agora, ele meia bomba, aí não. Deixa a molecada jogar mesmo e vai embora. Eu vou ser polêmico, apesar de que eu acho o Neymar tecnicamente, putz, quando ele tá afim, o melhor, genial, realmente. Mas eu não levaria. Já, para mim, infelizmente, ele já não tem, sabe, essa vontade de ser jogador. Eu não vou chamar ele de um ex-jogador em atividade, porque eu respeito a pessoa Neymar e eu não sou torcedor do Santos e não estou presente no dia a dia ali para falar do comprometimento dele, se existe ou não. Mas eu acho que o ciclo dele na seleção já se encerrou, então eu não levaria o Neymar, beleza, galera? E você? Você quer o Neymar na Copa? Você acha que o Neymar fará falta se não tiver no grupo? Comenta aí e deixa a gente saber. E meio que continuando, sabe, ontem a gente trouxe informações no vídeo com relação à convocação também, com o nome que o TBB até citou, do Fabinho, né, que foi convocado, e a gente trouxe a informação de que o Palmeiras já estava com tudo preparado para ir no Fabinho caso essa convocação não acontecesse, e aconteceu. Então, meio que tira o Fabinho de cena por agora, né, porque isso, sem dúvida, a convocação para a seleção traz uma valorização para o jogador, e o clube europeu tem esse romantismo com a seleção brasileira por ser o país do futebol e que, sabe, valoriza e eles veem com bons olhos. Então, provavelmente... passa o recado para o mercado europeu que ele está apto a jogar um torneio de máxima magnitude, né? Então, assim, como que ele não poderia jogar na Europa num time, de médio escalão, no mínimo, né? Então... Exatamente. Então, isso meio que joga panos, sabe, água no chope do Palmeiras aí com relação a querer trazer o Fabinho, pelo menos por agora, né? E outro nome também que foi convocado foi o do Danilo do Botafogo. E o Danilo era outro nome, o Cria, né, que estava muito especulado aqui com o Palmeiras. E é mais um que provavelmente agora fica muito difícil, quase impossível de não ter mais mercado. Agora. Exato, de não ter mais o mercado na Europa. Provavelmente já vai ser outra carta fora do baralho. E eu acho que ele vai para a Copa. Eu também acho. Ele tem sido um destaque, né, do Botafogo, apesar da crise do Botafogo. E o que aconteceu prontamente após a convocação? O nome do Wendel do Zenit volta a pipocar no Palmeiras. Palmeiras que está louco para fazer essa parceria Palmeiras-Zenit, né? Porque todo jogador do Zenit agora quer voltar para o Palmeiras e o Palmeiras querendo mandar os jovens crias para lá. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu já vou deixar a minha opinião aqui, talvez bem contrária a muitas opiniões dos palmeirenses aí com relação ao Wendel. Wendel no Palmeiras. Wendel, lembrando que ele é camisa 8, tá? No Zenit. Não só como camisa, mas como função. Ele não é 5. Então, por esse motivo, eu já falo agora. Não, contra. Não quero o outro camisa 8 no Palmeiras. Até porque o Palmeiras já tem 2 camisa 8, né? Que no caso é o Evangelista e o Marlon Freitas, que tá atuando como 5, mas todo mundo sabe que ele rende muito mais jogando como camisa 8. Na verdade, tem 2,5, né? Porque nessa função também o André está fazendo essa função de 8, ele faz essa função de 8 também, apesar de que eu não concordo com isso. Eu acho que para mim ele é o 10 ponto. 8 só se tiver os outros 2, Evangelista e Marlon machucado, aí tá bom, traz ele para jogar de 8, mas para mim ele é um 10. Então eu vou colocar como 2 jogadores e meio para essa função de 8. Então o Palmeiras não precisa de outro camisa 8, pelo amor de Deus, o Palmeiras precisa de um 5. O Wendel é um 8. E assim, eu sinceramente não vejo o Wendel como um camisa 5. Vai ser mais um 8 que vai tentar adaptar para jogar como um 5.
E eu vou trazer alguns números aqui da carreira dele, lembrando que o Wendel tem 28 anos, o valor de mercado, segundo o Transfer Market dele, é de 15 milhões de euros. Ele saiu do Fluminense em 2018 para o Sporting de Portugal por um valor de 7 milhões e meio de euros e saiu para o Zenit em 2020, então ele ficou lá em Portugal por 2 anos por 20,3 milhões de euros, né? E dados futebolísticos dele, ele fez 56 jogos pelo Fluminense, com 7 gols e 2 assistências, pelo Sporting ele fez 79 jogos, com 6 gols e 8 assistências, e no Zenit, que ele já está lá há quase 6 anos, né? São 170 jogos, com 22 gols e 39 assistências, bastante assistências, né? Apesar de que o Russão lá também é um campeonato, sei lá, um campeonato gaúcho aqui pra gente, né? Não tem, sabe, não é aquele primórdio de técnico de campeonato, né? Mas enfim, é isso aí, TVP. O que você acha com relação ao Wendel? Você traria o Wendel contra ou a favor esse nome no Palmeiras? Certo. Bom, eu traria para ontem. Assim, eu acho realmente o Wendel não é um 5 nato, mas ele sabe jogar de 5 mesmo. Diferente, por exemplo, do Marlon e do Andreas, né? O Marlon faz a 5, mas não com uma boa excelência, né? Que o Wendel consegue. Porém, o Wendel também consegue sair jogando, o Wendel também consegue aparecer na área. Né? Digamos, é o box to box, é o Danilo mais velho. Vamos colocar dessa forma. O Wendel tem muita característica de dar assistência também, né? Mas tem muito poder de marcação, né? Então, acho que no Palmeiras, que o Abel sempre gostou e gosta, daria um belo de um equilíbrio ali no meio-campo, né? Vamos colocar que o Wendel poderia ser o Zé Rafael, assim, o que foi, né? O melhor Zé foi de 5 para mim, mais 5 do que 8, né? Mas ficavam alternando os dois. Então, é um nome até, não que a gente só está levantando aqui, mas é um nome que a gente chama a torcida do Palmeiras no Twitter de CEP-TT, o X que hoje é, porque sempre se falou dele, igual sempre se falou do Claudinho. Então, mas o Wendel era sempre o nome aí há anos e anos e anos falado, né? E agora a notícia também, a gente dá a fonte aí, além do Nicola ter comentado, o Bruno lá do UOL falou também em live que o Palmeiras está interessado, especula-se aí em 110 milhões de reais, né, que é o valor dele. Então, há uma negociação com o Zenit em vários aspectos há um bom tempo já, Palmeiras e Zenit, né? Por outras esferas aí, jogadores, o Nino é um deles. E o campeonato pode se encerrar agora em abril, se o Zenit não conseguir acompanhar, né, e chegar na pontuação da liderança. Então, até antes de maio, essas coisas podem clarear, até o Nino também. Mas o Wendel é um nome, eu traria, tá? Já tá com experiência também, internacional, muito tempo jogando, 28 anos, uma idade ótima, né? Claro que não vai revender, mas nem todos são para isso. Então eu fecharia, viu, Marcos, pra gente ter essa precisa, né, desse jogador no elenco, né? Dá para ver o jeito que o time tá precisando se adaptar para jogar. Então eu fecharia logo com o Wendel, ainda mais que Danilo não vai rolar. Fabinho, acho que vai aumentar a concorrência, ou pelo menos vai enrolar muito a resposta agora. No mínimo tem que esperar a Copa acabar, mas no mínimo. E o Gregory, aí entre Gregory e o Wendel, nada contra o Gregory, uma questão só de qualidade, eu iria no Wendel. Então, assim, por isso. Então eu mandava ver e fechava com o Wendel para ontem, amigo. E fique claro, torcedor, que eu não que eu acho que o Wendel um Bagre ou um Pereba. Não. Eu acho ele muito bom jogador, sim. É que, para mim, ele só não faz a função que o Palmeiras precisa, que é o de 5, né? Mas também vamos aguardar. Vamos aguardar ver o que é. Porque o Palmeiras precisa de um 5 e eu acho que se for entre Gregory e o Wendel, eu ainda iria no Gregory pelo fato de que o Gregory é o 5 que o Palmeiras precisa. Isso é verdade. Mas, e aí, professor? E para você? Wendel, Gregory, Fabinho, espero o Fabinho até depois da Copa, corre esse risco de talvez nem conseguir trazer, pelo fato de que terá uma concorrência maior. Casemiro, eu acho o Casemiro praticamente impossível, ainda, né? Mas é praticamente possível, porque ele vem sendo elogiado bastante por essa reviravolta lá do Manchester United, né? Que começou a ganhar, começou a subir, e tem muita gente acreditando essa volta do Manchester ao Casemiro, que vem jogando muita bola, né? Então, eu acho difícil não ter uma boa oferta para ele continuar até mesmo na Premier League, né? Mas deixa a sua opinião aí, torcedor. Comenta aí pra gente quem que você gostaria que o Palmeiras trouxesse para ocupar essa lacuna de número 5 aí, beleza? E é isso aí. Então vamos mudar agora então um pouco a chave, virar a chave um pouco para falar, não do jogo de amanhã, porque amanhã a gente vai trazer um vídeo também, o nosso vídeo diário de amanhã vai ser focado mais na partida contra o Botafogo, mas vamos pular essa partida por agora e vamos começar a falar
do choque rei de sábado, né, TVB? Porque a pressão da imprensa São Começou. Paulina Tricas em cima da arbitragem já começou, né? E o jogo vai lembrar que vai ser no Morumbi no sábado. Manda aí pra gente, TVB. Então, bem o que você falou aí, já começou os trabalhos, né? A gente sabe que o São Paulo, sim, clube grande que é, igual o Palmeiras, e a torcida são até do mesmo tamanho, já está trabalhando nisso desde o ano passado, se sentiram incomodados, né? Mas foram apenas usados pelo Flamengo. Mas agora, como eles estão liderando também, eles vão utilizar disso, dessa potência ali, para poder conseguir benefícios, que é o que toda a imprensa, ou pelo menos youtubers clubistas, vão fazer, né? O São Paulo tem dois hoje muito fortes, dois canais muito fortes, um é o Barolo e o outro são Arnaldo e Tirone nos seus canais, só que eles usam do UOL, usam de outros programas para também fazer isso, para nacionalizar esse lobby, né? E ele já começou reclamando do jogo de amanhã, que é fora de casa contra o Atlético, já falou que pegaram um árbitro novato para pitar um jogo sério para o São Paulo, olha isso, como se o São Paulo fosse um time que você tem que cuidar para você que você vai apitar, a CBF tinha que se atentar a isso. E, obviamente, que ele não quer perder a liderança durante a semana, porque, assim, a grosso modo, o Palmeiras poderia jogar pelo empate no sábado, para se manter líder, né? São Paulo perdeu, o Palmeiras ganhar, o Palmeiras passa pelo saldo, automaticamente. Então, empatou no Morumbi, o Palmeiras é líder, eles não querem perder a liderança. É uma questão de estar nela, né? Então, posicionado. Para o São Paulo continuar ali nesse momento, que, de fato, está surpreendendo, né? Mas eles já começaram a trabalhar, cara. Já estão falando do final de semana, até a gente tem um short nosso aí, depois vocês dão uma olhada lá, onde o Massini interpela e fala da questão do Flamengo do ano passado, né? Mas já cutucando para agora, né? E eles estão trabalhando. E eu acho que o Palmeiras e nós também, que somos aí da mídia palestrina, independente do seu tamanho ou não, tem que começar também, cara, porque senão no final do ano a gente só vai aqui, talvez, espero que não, ficar chorando, porque os caras foram mais ativos, ou o São Paulo, ou o Flamengo, né? Então, assim, hoje o São Paulo parece que não vai chegar, mas se vai pontuando, vai pegando confiança, o Mirassol bateu com 62 pontos aí, cara. Então, assim, é time grande, é time que pode achar que dá. E às vezes as coisas dão certo. Então, o Palmeiras tem que matar no ninho, sábado, matar no ninho também, que o jogo vai ser pegado ali no Morumbi, viu? Vai ser pegado e, assim, eu vou falar aqui agora, hoje é dia 17 de março, São Paulo, para mim, vai brigar por Sul-Americana, cara. Porque por mais que seja rivalidade, e obviamente eu não morro de amores pelo Tricas ali, eu acho que, com todo respeito à pessoa, Roger Machado, nada contra, mas o treinador Roger Machado, para mim, a gente sabe como que é o trabalho dele, realmente ele começa avassalador, o próprio Inter, que diga, né? O Inter ano passado, quando o Roger ganhou o chega Gaúcho, lá, né? ganhou o Gaúcho e, tipo, começou o Campeonato Brasileiro figurando entre os líderes por algum tempo, aí depois foi a derrocada, né? Perdeu uma, perdeu 10, continuou Quase perdendo caiu. e quase caiu. Tanto que o Palmeiras salva o Inter do rebaixamento, né? Sim. E, assim, a gente sabe que é o modus operandi do Roger Machado. Começa bem e do nada, sabe, sem explicação, começa a perder e depois, sabe, perde, continua perdendo até o final. Então, assim, eu acho que o São Paulo, apesar de ter tido esse começo muito bom aí, vai começar a perder e não vai brigar por Sul-Americana. Não vejo o São Paulo com elenco para disputar lá em cima, não. Não, elenco não tem. Por histórico do Roger, a tendência é bem essa que você tá falando mesmo. Aí no máximo é um G8. Mas eu tô falando por coisas do futebol, né? Então o Palmeiras Sim. tem que pensar no adversário de hoje como alguém que tá hoje liderando, né? O Palmeiras Sim. não pode trabalhar assim, o São Paulo não vai chegar. Então, assim, não sei, né? Então é trabalhar para bater no São Paulo, para bater no Flamengo e bater, no sentido de bater, não deixar se ser prejudicado, né? Numa arbitragem que vai ser tensa no Morumbi. O Palmeiras não vai ter vida fácil no Morumbi por tudo que já aconteceu. O Palmeiras vai ter que literalmente fazer os gols todos legais, igual fez os 3 da virada, que os gols do Palmeiras foi tudo legal. Agora vai ter que fazer esses gols legais e não ter zero polêmica para poder não ter assunto. Exatamente. Vamos aguardar então. E para você, torcedor, o que você acha dessa pressão que a mídia que a mídia São Paulina Tricas está fazendo já para o jogo de sábado? Comenta aí. Quem que você escalaria para ser o árbitro? Eu já vou falar aqui. Eu acho que o Klaus deveria ser o árbitro para sábado, porque para mim ele é o melhor árbitro do Brasil. Apesar dele ser um pouco mais caseiro, eu ainda acho que ele ainda é o árbitro que apita com mais coerência. Então, é o mais confiável, assim. Exatamente. Comenta aí, torcedor, deixa a gente saber qual que é a sua opinião com relação a esse assunto. E a última coisa que eu gostaria de falar agora, só entrando um pouquinho, não necessariamente no jogo de amanhã, mas apenas trazer a parcial de ingressos para o jogo de amanhã, né? No Allianz, às 7 horas da noite, contra o Botafogo.
o horário bem, sabe, Ruim pro bem torcedor. questionável, né? É ruim, porque você pega torcedor às vezes saindo do trabalho ainda, com Sim. trânsito em São Paulo, tudo que é, então a gente sabe como que Uhum. é, né? Mas, dito isso, já são 21 mil ingressos vendidos até o meio-dia de hoje. E lembrando que a exclusividade para o sócio torcedor acabou na manhã dessa terça-feira também. E o público é quando o público em geral tem acesso aos bilhetes através de ingressos, palmeiras.com.br e nas bilheterias também, beleza, galera? Então, se você ainda não tem o seu ingresso, não faz parte do sócio Avante aí, tá na hora de ir lá comprar online, se você quiser ir no jogo, ou vai lá na bilheteria também e adquira o seu ingresso. Vai ser um jogo bom, eu acho que o Vai. Botafogo em crise e o Palmeiras precisa dos 3 pontos também para talvez já assumir a liderança, dependendo do resultado do São Paulo. O Palmeiras se ganhar, dorme líder, né? Acho que o São Paulo joga na quinta, né? Acho. Não. Não, São joga Paulo amanhã não joga na também. quinta, não. Joga É, amanhã. porque Joga joga amanhã, sábado, porque não é joga verdade? no sábado, Verdade. isso. Verdade. Mas se o Palmeiras vence e o São Paulo não vence, Líder. se o São Paulo perde, né? Aí o Sim. Palmeiras ganha, o Palmeiras é líder. 1-0, líder. Isso. Sim, se o São Paulo empata e o Palmeiras vence, o São Paulo continua líder. Sim. Mas enfim, vamos aguardar e ver. Então é isso, torcedor. Comenta aí se você vai no jogo amanhã, o que você acha, se você acha que o preço está acessível ou não. E é isso. Amanhã, mais uma vez, lembrando que a gente vai trazer nosso vídeo mais focado na possível escalação e nas informações da partida contra o Botafogo, beleza? E o Mais pós-jogo, uma... né? É isso mesmo. Não se esqueçam do pós-jogo também, amanhã, aqui no Diretoria Parmeira. E Coletiva do se Abel, tudo aqui. coletiva, tudo aqui, exatamente. Obrigado, TV, pela lembrança. Então, se você mais uma vez caiu de paraquedas nesse vídeo e ficou até o final, por favor, não se esqueça de se inscrever, deixa o like aí, galera, que ajuda bastante, não custa nada e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo a mais palmeirenses. Muito obrigado. Aqui é o Marcos e por TVB também, Diretoria Parmeira. Um abraço, avante palestra e nos falamos amanhã. Amanhã. Até Até mais. amanhã, Valeu. galera.